Olá, crianças, tudo bem com vocês? Turma do terceiro ano. Vamos para a nossa segunda aula de história. Olha que maravilha. Nós vamos falar do campo para a cidade. Esse conteúdo que nós estamos trabalhando, já trabalhamos muito em geografia, agora nós estamos também trabalhando na parte de história, porque agora nós temos muita coisa da história para falar sobre o campo e a cidade. Então, vamos lá, todo mundo com o seu livro do Sistema Farias Brito, mas antes, vamos para a nossa agenda. Primeiro, nós vamos para a correção das páginas 266 até a 13ª questão da página 267 do nosso Plus. O capítulo 4 do campo para a cidade, que nós vamos estudar hoje, agora, e nós vamos estudar a página 146, 144 até a 146 e a 148. E para casa, responda, meus amores, a 146, tia Massara vai explicar, porque na 146 aqui nós temos um texto, nós precisamos estudar para que você compreenda e consiga responder os questionamentos da página 146, a 147 e a 149. Do volume 3 ainda, tá, crianças? Vamos para a correção. Correção das páginas 266 e 267. Tem aí, 10ª questão. Observe a imagem. Olha essa imagem, gente. Imigrantes asiáticos trabalhando na colheita de café. Falamos muito sobre o café na aula passada. Lembra aquele cafezinho que nós, finalzinho, gente, eu saí daqui, fui logo tomar o meu, porque estava uma delícia, aquele cheirinho de café já circulando aqui pela escola. Então, nós temos aqui os imigrantes asiáticos, né, que já vieram para trabalhar, gente, na colheita. Está vendo, gente? A família toda que vinha. Lembra que nós falamos o que fazia com que essas famílias saíssem do lugar onde elas moravam, do país, para vir para o Brasil? Era o que, gente? Era ofertado para eles que eles iam ter boa moradia, bom salário, não era isso? Assistência familiar. Mas será que isso realmente aconteceu? Lembra, crianças, que isso não foi o que aconteceu quando eles chegaram aqui. A imagem acima está relacionada à importância da lavoura canavieira. Era isso, sobre canavial que nós estávamos falando, gente, sobre essa importância. A cafeicultura e a formação da população. Foi sobre o café e a formação da população que nós falamos na aula passada? Sim, vamos ver se tem outro. Ao progresso da pecuária brasileira. Gente, eu estou falando da imagem que eu mostrei. Eu estava falando da plantação de café. Eu não estava falando do progresso da pecuária. Ao crescimento da população escrava. Não, nesse caso, era o crescimento da população assalariada, certo? Que eram os imigrantes que estavam vindo para cá em busca de emprego e melhores condições de vida, né? Melhor condição de vida. Então, a resposta certa é a cafeicultura e a formação da população. Quem marcou, acertou. Na 11ª diz, a partir de 1930, o Brasil passou a exportar café para os Estados Unidos e para a Europa. As fazendas de café precisavam cada vez mais de trabalhadores, e o aumento dessa produção trouxe algumas consequências. Marque os itens que correspondem a essas consequências. Gente, olha só, aumentou a exportação do café, então aumentou a sua grande produção, e algumas coisas precisaram ser modificadas, não é isso? Para o quê? Para que essa produção se expandisse cada vez mais. E aí, essas modificações foram as consequências. Certo, agora nós vamos conhecer essas consequências aí. Foram a necessidade de mais trabalhadores na lavoura de café? Sim, se aumentou o trabalho no café, a expansão do café, se aumentou, então, claro, que há necessidade de mais trabalhadores. O desemprego para os imigrantes devido aos altos salários? Gente, nós estudamos sobre isso, que os imigrantes vieram para cá e ficaram bem decepcionados porque os salários eram baixos e atrasavam. A construção de ferrovias para o transporte do café, sim, nós falamos também sobre isso, que foram construídas ferrovias para o transporte do café. A expansão da lavoura canavieira pelo Brasil, nós não falamos sobre o canavial, né? Então, nem a expansão aqui, no caso, é do café. O aumento da diversidade na população do Brasil, sim, né? Um grande número de imigrantes que vieram para o nosso país. 12ª questão.
Os imigrantes saíam dos países de origem para trabalhar no Brasil com a promessa de emprego, melhores condições de vida. Como era realmente a vida dos imigrantes nas fazendas de café? Era uma propaganda enganosa, né, que fazia atrair esses imigrantes para cá. Mas o que acontecia quando eles chegavam aqui? Eles trabalhavam em condições desfavoráveis, os salários eram baixos, os pagamentos atrasavam, as moradias eram precárias e não havia escolas e nem assistência médica. Então, bem diferente do comercial, que fez com que eles viessem do seu país para o nosso trabalhar. Né? 13ª, né? E tem assim. Com o passar do tempo, os imigrantes que vieram trabalhar nos cafezais começaram a migrar para as cidades. Escreva 2 causas dessa migração do campo para a cidade. Olha, gente, vocês estavam vendo. Condições precárias de moradia, salários baixos e atrasados, condições de trabalho desfavoráveis. Então, eles saíram do campo e começaram a ir para a cidade em busca, né, de outros empregos. Então, vamos saber aqui um pouco mais. 2 causas dessa migração. Podem ser citadas as condições precárias de trabalho no campo, que eu acabei de falar, a crise na produção do café, também que não estava boa, né, a produção, e a urbanização e a industrialização, porque na cidade começaram a surgir indústrias, né, e novas oportunidades de emprego. Então, os imigrantes, nós vamos sair do campo desse trabalho pesado e essa condição de vida precária e vamos para a cidade em busca de melhor, né, condição de vida. Então, foi isso que eles fizeram. Aí logo veio a produção do café, uma crise, e isso fez com que essa migração acontecesse mais rapidamente. Agora nós vamos para o nosso conteúdo, nós terminamos a nossa correção, vamos para a nossa página 144 do nosso livro Sistema Farias Brito, e nós vamos começar o nosso conteúdo falando do campo para a cidade. Quando eu falo do campo para a cidade, é essa migração que nós acabamos de ver aí, gente. Certo? Vamos lá saber um pouquinho mais. Entre os anos de 1887 e 1930, cerca de 3,8 milhões... Eita, gente, olha só o tanto de estrangeiros chegaram ao Brasil. A maior parte deles se estabeleceu no sudeste e sul do país, compondo a mão de obra das fazendas de café. Lembra do gráfico que eu mostrei para vocês? Gráfico não, um mapa. Ficava, né, na região sul e sudeste, né, a grande concentração, né, gente, da produção de café e o crescimento dessa população. As difíceis condições de trabalho no campo, as crises na produção do café e o crescimento urbano estimularam o deslocamento de muitos imigrantes para as cidades. Foi isso que eu falei para vocês. O que fez com que esses imigrantes saíssem do campo para a cidade? Foi o quê? Foi as condições de trabalho e moradia. Próximo, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Que fez difíceis condições, crise na produção e crescimento urbano. Foi o que fizeram com que os imigrantes saíssem do campo e fossem para a cidade. Nas cidades, o desenvolvimento das indústrias gerava milhares de empregos e muitos imigrantes tornaram-se operários trabalhando nas fábricas. Outros passaram a exercer profissões como sapateiro, pedreiro e marceneiro. Olha só, gente. Por volta de 1890, na cidade de São Paulo, o número de estrangeiros era maior do que o número de brasileiros. Olha só, em São Paulo, o número de estrangeiros era maior que o número de brasileiros que moravam naquele local. Na indústria, a maior parte dos operários era de origem europeia. E em 1912, 60% dos operários, quer dizer, mais da metade da indústria têxtil, era de origem italiana. Olha só aqui, imigrantes italianos trabalhando em fábrica de caixas de papelão e tipografia no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, em 1925. Essa foto é tirada em 1925, viu, gente? Foto verdadeira, está no livro de vocês. Primeira questão diz: quais foram os principais motivos que estimularam o deslocamento dos imigrantes do campo para a cidade? A tia já falou, né? Porque as condições precárias de trabalho no campo, a crise na produção do café,
o crescimento urbano e a geração de emprego pela indústria em desenvolvimento nas cidades. Então, isso começou a fazer o quê? Os imigrantes migrar do campo para a cidade. Na página 145, na segunda questão. Atualmente, quais são os maiores fluxos de imigração no Brasil e no mundo? Em grupo, vocês não podem fazer isso em grupo, né, gente? A questão está pedindo aí, mas você vai fazer em casa aí, com a ajuda do seu orientador. Em grupo, faça uma pesquisa, identifique os locais de partida, ou seja, de onde eles estão saindo, e o destino, para onde eles estão indo, e as principais causas da imigração atualmente. Registre o resultado da pesquisa no seu caderno. Nós tivemos aqui mesmo no Piauí vários venezuelanos chegando aqui, então vocês podem começar por essa pesquisa, saber de onde eles vieram, por que vieram para cá, tá? Faça uma pesquisa bem legal. Procure outros também imigrantes, tá? Anote tudo no seu caderno de casa. Você sabia que, em 1897, foi criada a Hospedaria de Imigrantes para receber os imigrantes chegados ao país? Localizada na cidade de São Paulo, próximo à ferrovia, a hospedaria foi um dos maiores centros de alojamento de imigrantes do Brasil. Eles eram alojados é de onde eles ficam, viu? Lá para dormir, fazer suas refeições. Recebiam alimentação, tratamento médico e dentário, até que possam ser encaminhados ao trabalho nas lavouras ou nas indústrias. Aí os imigrantes que decidiam para onde eles iam. Atualmente, o local abriga o Museu da Imigração e dispõe de um importante acervo de documentos sobre a imigração no país. Então, foi em São Paulo, visite o Museu da Imigração e você peça para ver esses arquivos de documentos dos imigrantes. Lá deve ter muita foto, muito acervo, né? Muito bom visitar esses museus aí. Olha só, gente, que lindo esse museu. Essa é a antiga hospedaria foto, né, original do museu atualmente, né, o Museu da Imigração, no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada há 5 anos atrás. Olha só, então, puder visitar, visite. Ao lado, tem aí no livro de vocês um passaporte, né, do italiano Afonso Grilli, que imigrou para o Brasil, né? Afonso Grilli, que imigrou para o Brasil em 1909. Nossa, muitos anos. Página 146 diz: há cerca de 100 anos, a maior parte da população brasileira trabalhava na agricultura, que era a principal atividade econômica do país. Em 1920, quase 70% dos brasileiros trabalhavam no campo. Nessa época, porém, houve uma grande geração de emprego na cidade, devido ao crescimento urbano e o desenvolvimento industrial. Olha só, agora a indústria começou a crescer na cidade. Antes era a produção do café no campo, todo mundo foi para o campo. Aí agora a cidade começou a desenvolver com as indústrias, as pessoas começaram a migrar para a cidade. Somando a isso, a produção agrícola enfrentava problemas. Olha, ó, somando o crescimento das indústrias na cidade, a produção agrícola ainda estava com problema. Com as secas no Nordeste, e os pequenos agricultores tinham dificuldade de produzir. Desse modo, milhares de pessoas deixaram o campo para viver nas cidades, especialmente na região sudeste do país, como em São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 1935 e 1939, a maior parte dos migrantes que chegaram à hospedaria de imigrantes eram, em São Paulo, vinha da zona rural, do interior dos estados brasileiros, não mais de outros países. Olha só, já estavam chegando imigrantes na hospedaria dos imigrantes, mas vindo do interior de São Paulo, vindo para morar na cidade, em busca, né, de novas oportunidades de emprego. Esse fenômeno em que as pessoas deixam o campo e migram para a cidade, buscando melhores condições de vida, é chamado de êxodo rural. Então, quando você falar de êxodo rural, você está falando dessa migração do campo, das pessoas do campo para a cidade. Olha aí a imagem, tem no livro de vocês, a chegada, né? Várias pessoas chegando. Tecnologia no campo. O que seria uma tecnologia no campo, gente? Olha só. Nos últimos 100 anos, a crescente industrialização no campo também foi responsável pela intensificação do êxodo rural. Gente, todo o tempo falando, né, dessa transformação, como diminuiu a mão de obra no campo,
Como as pessoas deixaram o campo e foram para a sua cidade em busca de melhor condição de vida. Muitas das atividades que empregavam o trabalho humano ligadas ao cultivo da terra e ao processamento dos produtos agrícolas, como a secagem e separação dos grãos, passaram a ser realizadas por máquinas. Então a tecnologia foi isso, foi essa substituição do trabalho da mão humana, né, pela máquina. Devido a isso, milhares de trabalhadores rurais perderam seus empregos e pequenos produtores agrícolas, eles já não conseguiram competir com as grandes fazendas. As grandes fazendas elas estavam o quê? Com essa tecnologia, né, que era de colher, de fazer a separação de grão com máquina. E os outros ainda estavam com a mão de obra. Então, os pequenos fazendeiros começaram a perder. Muitas dessas pessoas acabaram migrando para a cidade em busca de trabalho. Por quê? Porque perderam seus empregos para as máquinas, né? Além de promover mudanças sociais, a industrialização do campo provocou impactos ambientais. Ora, não era mais pessoa, era uma máquina no campo. Então, isso trouxe o quê? Algumas consequências. Vamos lá, ó. A prática de atividades agrícolas em escala industrial gera desmatamento, queimadas e o uso de produtos químicos, como os agrotóxicos, para eliminar pragas nas lavouras. Essas técnicas prejudicam o solo e as águas dos rios e subterrâneas. E também representam risco à diversidade de espécies animais e vegetais que podem ser extintas. Está vendo, gente? Então, todas são as consequências negativas dessa tecnologia no campo. Aí nós temos uma área desmatada para a agricultura na floresta amazônica. No estado do Amazonas, essa foto foi tirada há 4 anos atrás, em 2016. Olha só, gente, aqui ainda tem a área verde, mas aqui uma grande área desmatada. Só para vocês terem um pouco da ideia dessa tecnologia no campo. Essa imagem está no livro de vocês, na página 148. Bom, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Um beijo em cada um de vocês, tá? E tchau.